Fala pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou responder algumas perguntas que foram feitas aqui no canal, ok? Então, façam a pergunta, não deixem de perguntar aqui para mim que eu teria o maior prazer de responder e até futuramente gravar um novo vídeo com perguntas e respostas de dúvidas de vocês, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta, vou pedir licença para ler aqui no meu celular, tá? Essa pergunta foi feita por Just Lautz, eu acho que é isso, tá? Me perdoe se foi diferente, tá? O nome. Ele pergunta o seguinte: eu tenho um AVC isquêmico agudo há 1 ano e 6 meses. Todo dia o braço sequelado dói, a cabeça, etc. Posso fazer a trombectomia? Lembrando, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre trombectomia, que provavelmente é o futuro do AVC isquêmico no tratamento, tá? O presente e futuro, tá? O presente já é realmente, em vários locais nós já estamos fazendo, mas o futuro eu acho que ainda vai ser feito ainda mais a trombectomia. Tem um vídeo no canal só falando disso daqui, ok? A trombectomia, ela é utilizada para o AVC agudo, ok? Nas primeiras 24 até 48 horas, dependendo do AVC. Ela é indicada apenas para AVC proximal, que quer dizer com vasos grandes, então carótida interna, carótida comum, carótida interna e tronco de cerebral média, perdão, a região inicial da cerebral média. Depois da região inicial já cai muito o nível de evidência, mas abaixo dessas daí, então carótida comum interna e de tronco de cerebral média, a evidência é muito grande. E nós temos trabalhos mostrando até que 24 horas, em alguns casos, vou ter uma resposta boa. Não 100%, mas eu vou ter uma resposta boa. Quanto mais precoce eu desobstruir, melhor. Tem outros trabalhos mostrando que fossa posterior, principalmente artéria vertebral e basilar, até 48 horas depois eu tive um benefício. Mas aí eu preciso de estudos, outras coisas a mais para poder fazer a trombectomia. Mas infelizmente, no caso do Just, 1 ano e 6 meses após, não tem mais indicação. O que ele tem é um quadro sequelar, tá? Que foi uma sequela do AVC isquêmico. Aí o tratamento é a base de medicações, a reabilitação, fisioterapia e às vezes, em alguns casos, toxina botulínica, o botox, para poder soltar a musculatura e ajudar no quadro de dor, ok? Infelizmente, a trombectomia é nas primeiras horas, tá? Quanto mais precoce realizar a trombectomia, melhor. Após 24 horas, ainda não tem trabalhos mostrando benefício, principalmente para a circulação anterior. Circulação posterior, em alguns casos, até 48 horas temos benefício, ok? Vamos para a segunda. Essa foi feita pelo Andrei Serrati Espíndola, tá? Ele fala o seguinte: doutor, boa noite. Tive um surto em 2022, fiz ressonância e deu lesões no cérebro. Porém, no exame de bandas do líquor, bandas oliclonal, deu negativo. Assim, o doutor disse que não fechava o diagnóstico. Agora, mês passado, fiz outra ressonância de controle, pelo que eu li no laudo, disse que não tem novas lesões. O doutor só me pediu cadeias leves de neurofilamento e disse que ainda não dá para fechar o diagnóstico. Agora, de acordo com essa atualização, já devo fechar o diagnóstico e entrar em tratamento? Vamos lá, essa pergunta do André é sobre esclerose múltipla. Teve uma atualização em setembro de 2024 no ECTRIMS realizado na Dinamarca, que eu tive o privilégio de estar lá. O professor Montalban apresentando na minha frente os novos critérios. Então, segundo o Andrei, com essa nova atualização, podemos fechar o diagnóstico de esclerose múltipla? Então, tem que tomar cuidado. Até dá. Tem trabalhos mostrando que no Brasil, na população brasileira, em torno de 60% até 70%, em alguns casos 85%, vão ter bandas oliclonais positivas. Então, a banda negativa não exclui o diagnóstico da doença, ok? Claro, se eu tiver positivo, isso me ajuda no diagnóstico, mas o negativo não exclui. Eu tenho que ver o número de lesões. Então, por exemplo, se eu tenho mais que 6 lesões periventriculares e essas 6 lesões têm o sinal da veia central, opa, pode me chamar a atenção. Se eu tenho uma lesão, se eu tenho lesões periventriculares e outra justacortical, infratentorial, me chama a atenção para pensar em disseminação no espaço, no espaço, tá? Então isso me ajuda. Eu tenho uma ressonância antiga, lá de 2010, que eu não tinha lesão nenhuma, e agora eu tenho uma nova com lesões características. Opa, eu tive disseminação no espaço e tempo. Então isso também me ajuda a pensar no diagnóstico. E nos critérios atuais, eles colocam a cadeia kappa. A cadeia kappa é mais sensível que as bandas oliclonais. Então, se o Andrei tiver condições financeiras, e estiver, por exemplo, num lugar
Se estiver em São Paulo, eu não sei onde que ele mora, ou próximo de São Paulo, tiver condições de ir para São Paulo, seria interessante coletar a cadeia capa. Porque se tiver cadeia capa positiva junto com as lesões, que deve ter pelo menos 2 em locais diferentes, eu consigo fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. Outro parâmetro que tem que ver é o anel paramagnético. Se eu tiver anel paramagnético, tá, também me chama muita atenção para o diagnóstico de esclerose múltipla. Aí, dependendo de como for, Andrei, eu iniciaria o tratamento, porque quanto mais precoce, melhor, ok? Tá? Quanto mais precoce, melhor, certo? Vamos para a próxima. Quem fez essa pergunta foi a Antônia Cristina Rodrigues. Ela mora aqui em Bauru, provavelmente minha vizinha aqui. Ela pergunta: doutor, boa noite, sou aqui de Bauru, gosto muito dos seus vídeos, muito obrigado, Antônia, são muito esclarecedores. Gostaria que falasse sobre doença de Huntington. O pai dos meus filhos tem, herdou do pai dele. Obrigada. Obrigado a você por estar acompanhando o meu canal, Antônia, e por fazer essa pergunta. Muito legal. A doença de Huntington é uma doença rara, grave, e infelizmente ainda não tem nenhuma cura. É uma doença genética onde 50% da prole, que é isso, dos filhos vão ser acometidos. Tá? Então é uma doença que a gente chama autossômica dominante. Ocorre uma hiperexpressão de um trinucleotídeo. O que é isso? CAG. O normal é até 25 de repetições. Paciente com doença de Huntington tem uma quantidade maior, acima de 45. Tá? Então, essas repetições acima de 45 que vai dar o diagnóstico de doença de Huntington. Eu tenho dois genes, né? Um que veio do pai e um que veio da mãe. Se eu tiver uma alteração em um, ele já expressa a doença, não preciso ter nos dois, tá? É só em um. Então, acaba acometendo 50% da prole. O que eu quero dizer? Eu tive 4 filhos, 2 deles vão ter doença de Huntington, 2 não. Por quê? É uma doença autossômica dominante. Ok? Então, todas as gerações vai aparecer alguém com a doença. E o que a Antônia comenta, que herdou do pai, isso tem um negócio que a gente chama de síndrome de Westphal, que quando herda do pai, começa mais precoce a doença. Então, a doença vai começar em torno de 40 e poucos anos. Quando herda do pai, ela vem mais precoce, que é uma forma juvenil. A doença de Huntington juvenil. Então, ela começa em torno de 20 e poucos anos. Então, é uma forma mais, entre aspas, mais grave e acomete gente mais jovem. E o problema da doença de Huntington é esse. Quando a pessoa descobre que está com a doença, quando começa os sintomas, ela já tem a prole formada. E isso acaba passando a doença para outras pessoas. Hoje, com controle genético, eu consigo até fazer se não me engano, é uma fertilização. Eu escolho o gene lá, o espermatozoide adequado, o óvulo, e faço a fertilização in vitro, tá? Para poder fazer um controle genético para não passar a doença para a criança. Tá? Então, isso é interessante. Então, uma parte de natalidade, conversar com os familiares, conversar com pessoas que têm familiares com doença de Huntington. Ela é caracterizada por 3 fatores: alteração cognitiva, alteração comportamental e a coreia. A coreia são movimentos de balançar o corpo, chamados movimentos coreiformes. Tá? Então, uma das principais causas de coreia no nosso meio, além da coreia de Sydenham, que está relacionada à febre reumática, é a doença de Huntington. Tá? Mas é uma doença rara, muito rara. São poucos casos que a gente vê no dia a dia, graças a Deus. Tá? E aqui em Bauru eu vi acho que 2 casos e tudo da mesma família, tá? Que é uma doença complicada que tem uma evolução progressiva e não tem um tratamento adequado, tá? Então não é só a coreia, nós temos a coreia, a alteração de comportamento e a alteração cognitiva também, ok? Dá para prevenir fazendo esse controle de natalidade através, eu quero ter filho, fazer esse estudo genético, tá? Em laboratório, fazer uma fertilização, mas o risco, se for naturalmente, é de 50% de passar para a criança, tá bom? E infelizmente ainda não tem tratamento. O tratamento é para os sintomas, então fisioterapia, tratamento para dor, medicamentos para controlar a coreia, mas isso, não tem nenhum tratamento curativo. Ok, Antônia? Espero ter esclarecido, tá? Se tiver mais dúvidas sobre a doença de Huntington, manda aqui. E eu deixo aberto para vocês também. Por favor, pergunta que eu terei o maior prazer de responder para vocês, ok? Um grande abraço e vejo vocês semana que vem.